Olá pessoal, me chamo Douglas Marçal, sou aluno do primeiro período do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Triângulo Mineiro e nessa videoaula vamos falar um pouco sobre a arquitetura básica dos microprocessadores. Bom, o que são microprocessadores? O microprocessador, ou CPU, Unidade Central de Processamento, é o cérebro do computador. Sua missão consiste em controlar e coordenar todas as operações do sistema, extrai todas as instruções dos programas residentes na memória do computador, na memória RAM, uma de cada vez, as analisa e emite as ordens necessárias para serem realizadas. Para entender como funciona o microprocessador, primeiro é necessário ter uma ideia das partes ou blocos que o compõem, o que é muito importante para entender seu funcionamento. Sem conhecer a arquitetura básica de um processador, é praticamente impossível entender seu funcionamento. Podemos dividir o processador em unidades. A unidade de decodificação, ela identifica a instrução que está para ser executada. O processador, então, lê uma instrução da memória e envia o código da instrução para essa unidade. Então, a unidade interpreta o código, verifica se ele é válido e determina qual o seu tipo. Por exemplo, instruções de soma, multiplicação ou armazenamento de dados na memória. E assim, identificando a instrução, a unidade de decodificação comunica a unidade de execução, que por sua vez é responsável por dar as ordens necessárias para as partes do microprocessador executar cada uma das instruções. Temos então a ULA ou ALU, Arithmetic Logic Unit, o bloco encarregado por realizar todas as operações aritméticas e também operações lógicas. Sendo assim, saber como funciona o microprocessador implica em também saber como vão sendo executadas cada uma das instruções que se armazenam na memória. Os passos globais que se seguem na hora de ser executada uma instrução são busca de instrução, decodificação de informação, busca de operando, execução da instrução e armazenar o resultado. Bom, pode-se considerar então o processador composto por duas unidades. A unidade de controle, composta pela unidade de decodificação e unidade de execução, e a unidade aritmética lógica, ALU. Bom, vamos tratar da unidade de controle. Como funciona a unidade de controle? Ela indica o endereço de memória em que se encontra a instrução a ser executada, decodifica ou interpreta as instruções e executa as instruções. É composta, como vocês veem aí, pelo contador, que indica o endereço da memória onde encontram-se as instruções. A instrução obtida da memória, então armazenada no interior do processador para ser analisada e executada. Para isso, existem os componentes chamados registradores de instrução. As instruções são compostas por códigos e, na maioria das vezes, por operandos. A unidade de decodificação precisa comparar a instrução que está no registrador com o conjunto de instruções que pertencem ao processador e ativar o sequenciador que ativa os outros elementos responsáveis pela execução. O clock é que define o ritmo de trabalho através de sinais elétricos numa frequência constante. Ele marca os instantes em que os passos de cada instrução devem ser executados. Microordens são as ordens seguidas para a execução de uma instrução, são ditadas por um elemento sequenciador que no ritmo do clock gera as ordens necessárias para complementar a instrução passo a passo. A ULA. Bom, circuito operacional. Estamos aí no meio da ULA, né? Contém os circuitos necessários para realizar as operações com os dados procedentes dos registradores de entrada. RAM. Os registradores armazenam os dados ou endereços de memória onde se localizam os dados necessários para que o circuito operacional possa efetuar as operações de acordo com a instrução recebida. Os registradores também podem ser utilizados para armazenar resultados intermediários das respectivas operações. Acumulador. Ele é um registrador que armazena os resultados das operações efetuadas pelo circuito operacional. Está conectado com registradores de entrada para realimentação nos casos de operações em cadeia, também conectado ao bus interno para poder enviar os resultados para a memória
ou para a unidade de controle. Bom, registradores de estado, por sua vez, guarda as condições das últimas operações realizadas e que possam ser necessários para operações subsequentes. Cada um de seus bits é chamado de sinalizador ou flag. Indica, por exemplo, o resultado por 0 ou negativo. Ele indica, por exemplo, se o resultado foi 0, positivo ou negativo. Cada modelo de processador possui um conjunto de instruções próprio. De acordo com o número de instruções que compõem o conjunto, podemos classificar os processadores em CISC e RISC. CISC é a sigla para computador de conjunto complexo de instruções, e RISC é a sigla para computador de conjunto reduzido de instruções. Os processadores CISC possuem um número muito maior de instruções, algumas centenas, do que os processadores RISC, algumas dezenas, porém são mais lentos. Os primeiros microprocessadores da Intel eram do tipo CISC e, à medida que evoluíram, incorporaram algumas características também RISC. Bom, é isso aí, pessoal. Essa foi a videoaula, introdução aos microprocessadores. Se temos alguma coisa a acrescentar aí, pode deixar no comentário do vídeo. Ficarei feliz em comentar também ou até mesmo agregar. Obrigado, até a próxima.